Nesta manhã, como eu havia dito para os irmãos, nós iremos falar sobre 2 pilares bíblicos para criar filhos. É um tema específico. Talvez você fale assim, mas eu não sou pai ainda. Um dia você vai ser. Então é um tema que é importantíssimo. Ao longo da mensagem eu irei explicar o porquê. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos ler todos juntos, amados? Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, não tem problema. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muito bem, somente até aí, amados. Vamos lá, para a gente iniciar aqui já fazer uma pequena pesquisa. Quantos aqui cresceram em um lar cristão? Uma boa parte. Muito bem. Então, possivelmente, esses irmãos que levantaram as mãos, a sua fé, num primeiro momento, foi ensinada pelos seus pais. E nesta manhã, eu quero falar sobre 2 pilares bíblicos para criar filhos. Eu sei que é um assunto específico, mas eu considero um dos assuntos mais importantes que todo cristão deve se preocupar. Os irmãos sabem que nós temos aqui uma visão baseada naquele texto ali, ide e fazei discípulos, que é a missão principal da igreja. Nós, como servos do Senhor Jesus, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos essa missão como uma missão central, que é fazer discípulos. O discípulo é um aprendiz, é aquele que aprende, é aquele que segue alguém e aprende com ele. Dentro dessa missão, essa missão ela tem 2 aspectos. O primeiro é que eu preciso ser um discípulo. Você precisa ser um discípulo. Nós precisamos constantemente estar aprendendo com o nosso Deus, aprendendo com Jesus. Mas, ao mesmo tempo que eu preciso ser discípulo, eu também preciso ser um discipulador. Eu preciso ensinar outras pessoas, porque a missão é essa, ir de fazer discípulos, e essa missão é para todos nós. Dentro dessa missão, nós precisamos entender que as primeiras pessoas que nós temos o dever de discipular são nossos filhos. A missão mais importante que nós temos na nossa vida é de educar os nossos filhos. Essa é a missão mais importante. Você pode fazer grandes realizações, você pode ter muito sucesso na tua vida profissional, você pode ter muito sucesso na tua vida financeira, você pode ser famoso, você pode fazer o que quiser. Mas, inclusive, você pode ser um grande pregador, uma grande pregadora, mas nada é mais importante que educar os nossos filhos. Essa é a missão principal. E aí, como eu disse no começo, grande parte dos irmãos aqui da nossa igreja são jovens. Eu fico feliz, tem de todas as idades, mas uma boa parte aqui é jovem. Então eu sei que muitos de vocês ainda não são pais. Você fala, mas eu não sou pai ainda. Mas um dia você vai ser. E talvez você fale assim, mas eu não quero ser pai. Mas você com certeza vai ser um tio, ou já é um tio. Ou talvez eu estou falando aqui para avós, que o avô, ele é pai 2 vezes. É óbvio que nós sabemos que o avô, embora ele possa sim participar da criação dos filhos, mas existe uma limitação, pois os pais são os responsáveis. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que todos nós que estamos aqui, de uma maneira ou de outra, nós iremos participar da educação de uma criança. Seja sendo pai, seja sendo tio, seja sendo avô, enfim, de alguma forma nós iremos participar. Embora nós entendamos que essa missão é prioritariamente dos pais. O texto que nós lemos diz aí, instrui o menino. Numa tradução mais diferente, vai estar escrito assim, instrui a criança no caminho que deve andar.
E por que que o escritor aqui ele vai dizer instrui o menino? Porque educar uma criança, irmãos, a educação é algo que você faz com excelência e com eficácia enquanto a criança ainda é criança. Porque a partir do momento que chega uma certa idade, você não consegue educar mais. O máximo que você consegue, se estiver dentro do seu lar, é colocar ali algum limite. Você pode falar isso, você não vai fazer. Agora, educar, que significa formar o caráter, ensinar os valores, isso é para uma criança. Porque a partir de uma certa idade, a influência do pai, ela diminui. É interessante, irmãos, que quanto mais idade, menos influência o pai tem numa criança. Quanto mais idade, menos influência. Se você pegar um bebezinho de 1 mês de idade, qual que é a influência dos pais sobre ele? Em porcentagem. 100%. Porque um bebezinho, e as irmãs que são mães sabem, que ele fica com a mãe 24 horas por dia. É a atenção da mãe a todo momento. Então, aquela criança, naquele momento, ela tem uma influência de 100% dos pais. Porque ela está com os pais a todo momento. Mas, na medida que essa criança vai crescendo, essa influência vai diminuindo. Quando a criança já chega ali com 2 anos de idade, que ela já está falando, já está andando, daqui a pouco ela já vai brincar com os amiguinhos, e aí daqui a pouco você vê a sua criança chegando e falando uma palavra que você nunca falou em casa. Você fala, mas quem que ensinou essa palavra para a criança? Ela aprendeu lá com os amiguinhos dela. Por quê? Porque a sua influência está diminuindo. Aí quando chega a 4 anos, a criança já vai para a escolinha, e ele chega e fala alguma coisa, você falou, mas calma aí, onde que ele viu isso? Eu lembro quando a Laurinha começou a ir para a escolinha, daqui a pouco ela chegou, eu queria tal brinquedo. Eu falei, mas eu nunca vi esse brinquedo na televisão e nunca falei para você. É porque as minhas amiguinhas falam que tem, falam que quer. Eu falei, E aí quanto mais vai crescendo, daqui a pouco vai para a escolinha, já fica o dia inteiro, a sua influência vai diminuindo. E aí quando chega na adolescência, já diminui drasticamente a influência dos pais. Quando chega na vida adulta, aí esquece, o pai praticamente não tem influência nenhuma. Então você perceba que a influência do pai, ela vai diminuindo conforme a idade. Então é por isso que educar, a gente tem que fazer isso com excelência, enquanto ainda é uma criança. Nós temos que focar e fazer isso com eficiência. E nesta manhã, eu quero falar sobre 2 pilares, para que a gente possa educar os nossos filhos com eficiência, dentro dos parâmetros bíblicos, que é 2 coisas que eu aprendo aqui nesse versículo. O primeiro pilar necessário para educar filhos biblicamente é tempo de qualidade. Repita comigo, tempo de qualidade. Os irmãos percebam no texto, mantenha a sua Bíblia aberta, Provérbios 22, versículo 6, que o texto diz assim, irmãos, instrui o menino no caminho em que deve andar. Perceba que o texto aqui vai dizer, e esse texto é maravilhoso, porque ele não diz assim, instrui o menino em qual caminho ele deve andar. Ele não está dizendo assim, olha, instrui o menino assim, o caminho é esse. Como já, eu não vou dar muitos detalhes, mas uma pessoa falava assim para mim, uma pessoa que era meio, não é familiar próximo meu, falava assim, Andrés, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Falava isso quando eu era criança. Eu sempre ouvia isso. Quer dizer, ele estava querendo ensinar para mim qual é o caminho. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz para me ensinar qual é o caminho. Ensina no caminho. E para você entender melhor o que isso quer dizer, volta lá em Deuteronômio. Vamos lá, irmãos. Deuteronômio é lá no início da Bíblia, no Pentateuco. Você vai passar aí os primeiros livros. Deuteronômio, capítulo 6. Nós estamos falando aqui de tempo de qualidade. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Deuteronômio 6, o versículo 4 diz assim. Esse versículo é lindo. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse versículo é tremendo. Depois ele continua. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora preste atenção.
e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que Deus estava ensinando aqui por intermédio de Moisés? Ele estava dizendo assim: vocês vão ensinar a palavra de Deus a teus filhos na medida que vocês estiverem convivendo com eles. Então ele diz, vocês vão ensinar quando estiverem andando, vocês vão ensinar quando estiverem na mesa, vocês vão ensinar quando levantar, e vocês vão ensinar quando deitar. O que ele estava dizendo aqui? Na medida que vocês caminham com os teus filhos, que vocês vivam com ele, que vocês passem tempo com ele, vocês vão ensinar a palavra. Então perceba que o primeiro pilar para educar os nossos filhos é que a gente passe tempo com os nossos filhos. E esse é um grande desafio em nossos dias. Por quê? Porque cada vez mais a nossa vida fica mais corrida, cada vez mais a nossa vida fica mais acelerada, e cada vez menos nós temos tempo de qualidade em família. Quando eu falo tempo de qualidade, eu estou falando de um tempo intencional, que você fala, eu vou passar esse momento com a minha família, eu vou passar esse momento com a minha esposa, com os meus filhos, tempo de qualidade. E o que não é tempo de qualidade? Não é tempo de qualidade eu sentar na frente de uma televisão e falar, eu vou ver um filme aqui com a minha família. É um entretenimento, pode ser legal, faz parte, mas quando você está sentado vendo alguma coisa, vocês não estão conversando, você não está tendo influência sobre o seu filho. Então quando nós falamos aqui de tempo de qualidade, é justamente esse tempo que a gente passa para conversar, para dialogar, para brincar, para demonstrar ao meu filho o carinho que eu tenho por ele. Então tempo de qualidade é algo essencial na educação dos filhos, e nós precisamos atentar para isso, porque nós vivemos em um contexto, e eu quero que qualquer dia você pesquise, marque aí, irmãos, não esqueça, essa semana, um dever para você. Pesquise sobre um livro chamado 1984. Quantos já ouviram falar desse livro? Pesquisa sobre esse livro. Marca aí, depois eu vou mandar no grupo da igreja. 1984. É um livro que já foi escrito, irmãos, há dezenas de anos atrás. Eu não me lembro nem quando que ele foi escrito. E esse livro, ele relatava um plano maquiavélico para modificar o comportamento da humanidade. Dentre esse plano, que existia várias fases e que todas acontecem hoje, uma delas era separar os pais dos filhos. Era deixar os filhos cada vez mais tempo longe dos pais. Depois você pesquise, não é o livro cristão. Então nós precisamos ter muito cuidado. Essa semana, na semana passada, fomos fazer a rematrícula da Laura, e tivemos a infeliz surpresa que a escola dela no ano que vem será em tempo integral. No meio do ano que vem, e nós já estamos andando aí, porque eu não quero deixar ela em tempo integral. Imagine, embora eu sei que muitos aqui, os seus filhos estão em tempo integral, mas nós acreditamos que o mundo ideal é que a criança passe o máximo de tempo possível com os pais. Então imagine, a criança vai passar 9 horas na escola, daqui a pouco eles aumentam e vai ser 12 horas na escola, e daqui a pouco o seu filho vai em casa somente para dormir. E aí você fala assim, mas por que o meu filho, eu levo ele na igreja, e ele está tão diferente do que eu ensinei? É simples, irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas horas tem em uma semana? Vamos lá, quantas horas tem? Cadê os matemáticos? Tem vários aqui na igreja, que trabalham com números. 7 vezes 24. Quem acertar ganha um copinho de café no final do culto. 168 horas. Na semana tem 168 horas. Aí você fala assim, mas eu levo meu filho na igreja. Então, seu filho vem na igreja, ele ouve ali uma palavra de 20, 30 minutos. Mas ele fica 167 horas ouvindo outras coisas. Ou seja, menos de 1% do tempo dos nossos filhos, eles têm contato com a palavra de Deus. E aí é por isso que muitos pais, e a gente já viu muito isso, mas eu levei sempre meu filho na igreja. Mas aí eu te pergunto, você levava ele na igreja, mas e no dia a dia? E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Como que era o ambiente familiar? Do que o seu filho se alimentava, no sentido da educação?
Porque ele ter meia horinha ali de aprendizado na igreja é muito pouco diante de todo o tempo que ele tem durante a semana. Então é por isso que nós temos que, e eu sei que muitos irmãos trabalham, as irmãs trabalham. Então, quando nós temos o período para estarmos com nossos filhos, nós temos que ser eficientes. Lembra que eu falei na parábola dos talentos? De mau e negligente servo, que é alguém que faz alguma coisa com negligência, com descuido, com relaxo. E você ser diligente, ser eficiente, é você fazer uma coisa bem feita. E eficiência tem a ver com você fazer uma tarefa num curto espaço de tempo e fazer bem feito. Então, se eu tenho apenas das 7 horas da noite até as 11 para estar com os meus filhos, eu tenho que aproveitar aquele momento para ter um tempo de qualidade. Então eu deixo para os irmãos essa primeira reflexão. Nós precisamos ter tempo de qualidade com nossos filhos. Eu acredito em duas coisas importantes, irmãos, que não pode faltar no ambiente familiar. Primeiro, é necessário ter pelo menos uma refeição em que a família se sente junto. Pelo menos uma refeição. E lá em casa é regra, irmão. Pelo menos para mim, quando se você for lá, eu não vou impor essa regra para você por educação. Mas lá em casa, minha esposa, minhas filhas, eu e a Iola colocam essa regra. Quando a gente senta para comer, não tem celular na mesa. O celular fica fora. A hora que sentar é a hora de conversar, de dialogar, de brincar, não importa, de comer, evidentemente. Por quê? Porque aquele momento nós temos para conversar. Então a mesa é um local importante. Perceba que ele fala aí, no versículo 7, intimarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa. Ele está falando da mesa, de comer, de estar dialogando. Então nós temos que aproveitar esse momento, pelo menos uma refeição em família. Outra coisa importante que eu já falei aqui também, o dia do descanso. Nós precisamos ter o dia do descanso, que na nossa cultura aqui geralmente é o domingo. E neste dia, irmão, você não tem que ficar procurando coisa para fazer. Eu já falei para os irmãos na mensagem sobre a importância do descanso, da mensagem sobre descansar é um compromisso. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, a semana inteira, e quando chega no domingo você fica arrumando um monte de coisa para fazer em casa. Não, domingo é o dia de você descansar, de você estar com a família. É um princípio bíblico. Então nós precisamos ter isso em mente. Tempo de qualidade. Segundo lugar, irmãos, que nós temos que entender, segundo pilar para educarmos os nossos filhos, é a instrução. Se você for lá em Provérbios, o texto que nós lemos no início, no capítulo 22, o versículo 6 já começa assim: instrui o menino no caminho que deve andar. Instrução, ensinar. Um pilar importantíssimo que você precisa memorizar. Educar uma criança é papel dos pais. Repita comigo: educar a criança é papel dos pais. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acham que educar uma criança é papel da escola. Não, não é papel da escola. A escola tem o papel lá de ensinar português, matemática, ciências. Pelo menos deveria se restringir a isso. Às vezes alguns querem passar do limite. Então na escola vai aprender isso. E educar também não é papel da igreja. Aí você fala, não, como assim? Você está dizendo que educar meu filho não é papel da igreja? Não. A igreja ela vai contribuir para essa educação, ela vai ajudar. Mas como eu fiz o cálculo com os irmãos, lembra? 168 horas, a criança passa meia hora aqui, 1 hora aqui, se vir 2 vezes, e mesmo assim é pouco tempo. Então quem que educa? É os pais. Então essa missão de educar é nossa. Eu tenho que ter em mente que eu tenho um papel de educar o meu filho e de ensinar para ele a palavra de Deus. Se os irmãos voltarem lá, vamos lá de novo para Deuteronômio. Deuteronômio. Aí você fala, mas como que eu vou educar o meu filho? Preste muita atenção agora, irmãos, no que eu vou dizer. Deuteronômio capítulo 6. Como que eu vou educar o meu filho no caminho do Senhor? Eu vou te mostrar aqui alguns passos, porque Deus deu o método. O método de educação para educar os filhos é o que Deus instituiu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5, diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro elemento necessário para educar os filhos é que os pais amem a Deus. Amem a Deus. Você já reparou, irmão, que geralmente quando o pai torce para um time, o filho vai naquele mesmo caminho? Se o pai é corintiano, o filho vai ser corintiano também. A não ser se for uma tristeza para a família virar um palmeirense, ou se é um São Paulino.
Então, quer dizer, porque ele vê que o pai admira aquilo. Então, automaticamente, o filho, de forma natural, ele vai seguir aquele caminho. Então, quando eu amo a Deus, quando meu filho vê no pai e na mãe que Deus é algo importante na vida dele, já é meio caminho andado para educar os filhos. Então, em primeiro lugar, amar a Deus. E aí ele volta naquilo que eu falei, não adianta falar o caminho, eu tenho que andar no caminho. Eu tenho que mostrar que eu acredito naquilo de verdade, porque o meu filho vai perceber. Segundo lugar, irmão, segundo método para educar os filhos, segundo elemento necessário, vai lá agora, Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio 11, versículo 19. Preste muita atenção. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa. Segundo lugar, a educação familiar, ela vem das nossas palavras. Eu preciso comunicar a meu filho os valores aos quais eu acredito. Eu preciso falar para ele, meu filho, nós acreditamos nisso. Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes, mas segundo lugar é falar. E é por isso que tem que ter tempo de qualidade, porque eu preciso conversar com o meu filho. Então, segundo lugar, falando. Versículo 20. E escreve-as. Eu preciso falar, primeiro, eu preciso viver aquilo que eu acredito. Segundo, eu preciso falar daquilo que eu acredito. Terceiro, eu preciso mostrar. Educação visual. Isso aqui é tremendo, irmãos. Lá em minha casa, se você for lá, você vai ver que na cozinha, nós temos lá na nossa cozinha, um cartaz desse tamanho, com os 10 mandamentos. Alguém fala, mas que negócio feio no meio da cozinha. É feio, mas deixa lá, não mexe no nosso cartaz. Por quê? Porque é um mandamento bíblico. Escrever lá, a criança precisa ver. Eu sou professor de música. Lá no meu curso, na primeira aula, a primeira coisa que eu faço, eu escrevo lá, não pule essa aula, está escrito lá em letras garrafais. Eu coloco lá, primeiro lugar, imprima a apostila. É a primeira coisa que eu faço. Quando um aluno manda mensagem para mim, eu estou na aula 20 e eu não estou lembrando como fazer tal coisa. Eu falo, você imprimiu a apostila? Não imprimi. Eu falei, então você volta na primeira aula e imprime a apostila. Por quê? Porque é visual, você precisa ver. Não adianta só ouvir. Quando você ouve e você vê, você aprende. É por isso que eu fico pegando no pé de vocês para ler a palavra. Eu falo aí, abre a Bíblia, para você ler, para você ver, porque isso é um método de aprendizado. Quem inventou? Foi Deus. Foi Deus que inventou, irmão. Isso daqui, quando Deus disse isso daqui, não existia Harvard, não existia Berkeley, não existia nenhuma faculdade. E Deus já estava ensinando. Você vai ensinar o seu filho aqui, 3 passos. Vivendo o que você acredita, falando do que você acredita e mostrando para ele. Então escreve na sua casa, compra um quadro, faça o seu filho ler, porque é visual, você vai estar auxiliando no aprendizado. Então esses são os 3 passos. Agora, para a gente partir para o final, eu quero falar de valores que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. E esses valores aqui não são apenas para nossos filhos. São valores que nós temos que acreditar, viver eles e ensinar eles. Primeiro lugar, primeiro valor que eu tenho que ensinar para o meu filho e repetir para ele. Tanto é que o texto fala, e inculcarás. Inculcarás, você vai colocar na cabeça dele, você vai repetir até ele aprender. Eu lembro quando eu estava, acho que na 4ª série, irmãos, 3ª série da escola, a professora foi dar uma aula lá sobre fotossíntese, e eu só tirava nota ruim. Eu tirava nota boa, mas eu lembro que nessa aula, ela mandava a gente memorizar uma frase lá, a fotossíntese é um fenômeno, blá blá blá, eu esqueci agora, mas até algum tempo atrás eu sabia de cabeça. Na 3ª série, porque a professora ela repetiu tanto aquilo de lá, que eu memorizei por anos. Então é assim deve ser o pai tem que falar. Uma criança, na educação dos judeus, quando ela se torna adolescente, ela é obrigada a memorizar vários textos da palavra. Então agora perceba, primeiro valor que você tem que ensinar para o seu filho, quantos estão ouvindo, digam amém. Obediência. Nós temos que ensinar para os nossos filhos constantemente sobre a importância da obediência. Só que ensinar obediência é algo que a sociedade aí fora também faz. Mas nós temos um dever de ensinar para eles sobre obediência e sobre uma coisa chamada disciplina.
Eu quero que você abra comigo lá em Provérbios capítulo 23. Vamos ler, irmãos. Agora você já sabe por que a gente lê. A gente lê para auxiliar na memorização. Provérbios 23, versículo 13. Esse texto aqui os antigos adoram ele, irmão. Quando você era criança você não gostava muito dele não. Veja aí, Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque castigando-a com vara, nem por isso morrerá. Esse texto aqui é polêmico, mas é bíblico, irmão, não tem como fugir. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para que você tem que ficar espancando o seu filho? Não, mas ele está falando aqui da importância da disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é você ensinar para a criança que se ele desobedecer uma regra, vai ter uma consequência. Se você falou, você não pode pegar esse copo daqui, não pega o copo, e a criança vai lá e pega o copo, e aí você fala, mas eu falei para você não pegar, e fica por aí mesmo. A criança está aprendendo o quê? Que a minha palavra, ela não tem autoridade. Ou é aquele pai que fala assim, se você quebrar essa xícara, você vai ficar um dia sem celular, e a criança quebra, e aí o pai fala, agora você vai ficar sem celular. E aí a criança começa a chorar, aí um minuto depois, tô aqui o celular, filho, tô aqui. Você está ensinando errado o seu filho. Se ele desobedeceu uma regra, e ele sabia que haveria uma punição, eu não estou falando para você espancar, porque tem formas muito mais eficientes. Mas às vezes um tapinha também não mata ninguém, é a Bíblia que está dizendo, tá? Mas eu vou educar o meu filho, eu falei, não faça isso, senão vai acontecer isso. E a criança faz. Então eu preciso cumprir aquilo que eu falei. Porque eu estou ensinando para ele o que é a obediência. Ah, mas ele vai chorar, deixe chorar. Mas ele vai chorar 1 hora, deixe chorar 1 hora até enxugar lágrima, até não ter lágrima mais. Por quê? Porque é melhor ele chorar agora, do que lá na frente ele chorar na vida, e ser consequências que ele não vai conseguir recuperar. Então é nas coisas pequenas eu ensino meu filho o valor da obediência, então eu preciso falar. E aí tem coisas que são óbvias, que eu vou repetir aqui, apenas para não passar batido. É aquela velha questão, que a mãe fala, não faça tal coisa, senão você vai ficar de castigo. Aí a criança faz, a mãe coloca de castigo, vai lá o pai e tira do castigo. Você, meu irmão, o Senhor está tirando a autoridade da senhora tua esposa. E vice-versa, e vice. Então o casal tem que ter comunhão e tem que ter disciplina. A criança precisa aprender. E é por isso, irmãos, deixa eu falar aqui, os avós que estão aqui, não me levem a mal. Mas é por isso que avô, irmãos, o avô ele é maravilhoso, o avô, a avó, ele participar da educação do filho, ele é muito gostoso. Só que o avô, ele não é bom educador, irmão, ele não é, desculpe os avós, tá? Não é bom educador, eu falo pela minha mãe que está aí, me respeito minha mãe. Porque eu lembro, irmão, quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha uma frase, irmão, que eu morria de medo quando ela falava. Frase maligna. Eu estava em algum lugar, eu aprontava, ela só olhava para mim e dizia assim, em casa a gente conversa. Irmão, eu já sabia que a batata ia assar. Eu já sabia, irmão, que eu não ia escapar. E aí a gente chegava em casa, tipo 6 horas da noite. E eu pensava, ela vai esquecer. E aí quando chegava 11 horas, ela chegava no quarto. Eu não disse que a gente ia conversar, agora a gente vai conversar. Não tinha jeito, irmão. Minha mãe era assim. Minha mãe e meu pai, com todas as dificuldades, me deram uma boa educação. Só que ela era assim. Só que agora com os netos, irmão, é diferente. É diferente, a Laurinha apronta alguma coisa. Não, filho, deixa, é criança, é assim mesmo. Mas comigo não era assim mesmo, meu Deus do céu. Está entendendo? Comigo não era assim mesmo. Então, avô, irmãos, ele é uma bênção. Mas fica esperto com o avô, Por quê? Porque o avô, quando a criança chora, ele não aguenta. O pai não, o pai aguenta. Dói no pai? Dói no pai. Quando você corrige o seu filho, ele chora, ai que dó. Mas você sabe que é necessário. É necessário educar, é necessário ensinar para ele a disciplina, porque se ele não aprender em casa, ele vai aprender com a vida. Então, obediência. Segundo valor que você precisa ensinar para o seu filho, agora preste atenção, irmãos. Segundo valor que você tem que ensinar para o seu filho, se você esquecer tudo que eu falar nessa manhã, mas você guardar o que eu vou falar agora, essa mensagem já valeu a pena, preste muita atenção. Você precisa ensinar para o seu filho sobre o pecado. Pecado. O seu filho precisa entender que nós somos pecadores. E que o nosso mau comportamento é influência do pecado que está em nós. Ah, mas uma criança é inocente. A criança é inocente.
mas a raiz do pecado já está nela. E qual que é a grande questão? Porque se você for lá na psicologia, a psicologia, que é uma ciência que não acredita em Deus, os psicólogos, podem ter psicólogos que acreditam e existem, mas a ciência em si, ela desconsidera a existência de Deus. Então, para a psicologia, todo mau comportamento de uma criança é por causa de algum trauma que ela teve, é por causa de algo do passado, e por aí vai. Mas nós sabemos que sim, pode existir traumas, pode existir coisas que influenciaram a criança negativamente, isso acontece, sim. Mas nós não podemos esquecer que a raiz de tudo é o pecado. E eu preciso ensinar a meu filho e falar para ele sobre isso. Quando meu filho chega em casa e fala: pai, eu quero um brinquedo tal. Por que você quer? Porque a minha amiga tem. Eu preciso falar: viu, isso daí é pecado. E aí eu preciso falar para a criança: qual pecado é esse? Esse é o pecado da inveja. Você está tendo inveja. Deus não se agrada disso. Não é porque a sua amiguinha tem que você tem que ter também. Então, não faça isso. Está vendo? Eu dei o nome para a criança. Se a criança ficou lá irada e saiu quebrando alguma coisa, pai, não, é normal. Opa, filhinho, calma aí. Isso aí que você está fazendo é ira. É rebeldia. Deus não se agrada disso. Ou, por exemplo, quando a mãe faz alguma coisa, a mãe fez lá um alimento e a criança simplesmente desprezou. A gente fala: viu, isso daí que você está fazendo é falta de amor, é pecado. Você não tem amor com a sua mãe? A sua mãe fez tudo isso daqui para você e você não tem amor por ela? Os irmãos estão entendendo? Que eu preciso ensinar a minha criança sobre gratidão. Quando você dá tudo para o seu filho e ele reclama, eu preciso falar: viu, esse comportamento seu é pecado, é ingratidão. Você tem que ser grato. Então eu preciso dar o nome às palavras, para meu filho saber do que se trata, para que quando ele tiver inveja, ele saiba: opa, isso daqui que eu estou sentindo é inveja, isso daqui que eu estou sentindo é raiva, isso daqui que eu estou tendo é falta de amor. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos valores como isso, gratidão. Eu preciso ensinar meu filho sobre a oração. Meu filho precisa aprender a orar. Irmão, de vez em quando, deixa o teu filho ver você orando. De vez em quando, ora lá no meio da sala, para o teu filho te ver orando, para que ele veja e tenha a sua influência, da importância de orar. Às vezes a Laurinha pede alguma coisa que está meio distante, eu falo: você está orando? Tem que orar, ora a Deus. Esse dia nós fomos fazer uma viagem, o local é gostoso, irmão, a natureza, um lagão bonito na nossa frente, a piscina. Aí pedi ela, a moça vinha e trazia um suco. Eu falei: está vendo, Laurinha? Tem que ser grata a Deus, olha só que bênção. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Olha a oportunidade que Deus nos deu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você ensinar o teu filho no dia a dia, dando exemplos para ele do seu dia a dia, é muito mais profundo do que ele ouvir uma pregação aqui na igreja, irmão. A pregação, vocês adultos, nós adultos vamos entender, mas o nosso filho no dia a dia, vivenciando as experiências e eu ensinando para ele as coisas, é muito mais produtivo. Você aproveitar os momentos bons, os momentos difíceis, para ensinar os valores. Quando alguma coisa der errado, aproveita para falar: não, meu filho, as coisas deram errado, mas Deus é fiel. Nós temos que agradecer a Deus mesmo quando as coisas dão errado. Irmão, isso vai ter uma profundidade muito maior na educação do teu filho, do que ele ouvir alguma coisa na escola, do que ele ouvir uma palavrinha. A sua palavra, porque você é autoridade. Deus te colocou como autoridade na sua casa. Você tem autoridade sobre o teu filho. Você é homem, você é o pastor lá dentro do seu lar. O pastor lá não sou eu, você é o pastor. A irmã, a senhora é a pastora, nem tem pastora, mas lá dentro da sua casa você é a pastora lá, irmã. Então, pastoreie a sua família. Ensine para os teus filhos os valores que nós acreditamos. Isso é fundamental. E também ensine para o teu filho o evangelho, que Jesus morreu por nós, que nós devemos ser gratos a Ele. Então eu concluo, irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero concluir dizendo o seguinte: na parábola do filho pródigo, o filho foi embora, ele desonrou o pai. E alguém poderia dizer: mas o filho foi embora. Será que o pai não ensinou para ele? Porque a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Só que esse não se desviará dele não é uma promessa. Porque quando uma criança cresce e se torna adulto, ele toma as próprias decisões dela. Então não é porque uma criança cresceu num lar cristão e teve uma educação saudável, que quando ele crescer, necessariamente ele vai seguir aquilo. Normalmente sim, mas muitas vezes a criança, ou o adulto nesse caso, ele segue o próprio caminho. E não quer dizer que é culpa dos pais, porque nós somos responsáveis pela nossa própria vida.
Mas o papel do pai é ensinar. Porque mesmo que o teu filho faça como o filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, mas ele escolheu ir embora. Mas um dia lá na frente ele voltou e ele disse: pequei contra o céu e perante ti, meu pai, me perdoa. Ou seja, ele errou, ele saiu, ele seguiu outro caminho, mas ele sabia daquilo que ele tinha aprendido. Então o nosso papel é ensinar os nossos filhos da melhor maneira possível. Porque ainda que lá na frente ele, pela sua própria vontade, venha se desviar, mas aquilo que você ensinou para ele, ele não vai esquecer. E Deus tem poder de trazer ele de volta, porque a palavra foi semeada naquele coração. Então que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, que Deus possa nos dar energia, amados, vigor, porque esse é o grande desafio. Educar uma criança exige paciência, exige energia, exige vigor, para você fazer tudo isso que eu falei nesta manhã, mas que Deus nos dê essa energia. Vamos orar. Ministério de Louvor já vem se preparando aqui. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, por essa palavra que acabamos de ouvir, reconhecendo que tu és santo, que tu és bom, que tu és grande. Ó Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria para educar os nossos filhos na tua palavra, para educar os nossos filhos com eficiência, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos oferecer a melhor educação possível, e nossos filhos possam amar o teu reino, amar a tua palavra, amar a Jesus. Ó Deus querido, que o Senhor nos capacite e nos dê graça. Ó Pai querido, se porventura nesta manhã, Deus querido, existem aqui conflitos familiares, que o Senhor nos dê sabedoria para resolvê-los. Ó Pai querido, se porventura existem barreiras entre pai e filhos, que o Senhor possa nesta manhã, através do teu Espírito Santo, quebrar toda barreira, ó Pai. Toca no coração desse filho, Senhor, que está com o coração endurecido. Ó Deus querido, esse filho que está longe da tua casa, mas que ele conhece a tua palavra, ó Deus, que o teu Espírito Santo vai lá agora, Pai, visita agora este jovem, este moço, esta moça. Ó Deus, que toda barreira seja quebrada nesta manhã. Ó Deus querido, na autoridade que o Senhor nos dá, nós como igreja, dizemos agora que o Senhor quebre agora toda cegueira espiritual. Traga agora esse filho rebelde. Ó Deus querido, trabalhe agora neste coração. Abre, o Senhor, os seus olhos. Nós pedimos nesta manhã que o Senhor possa resgatar as famílias, resgatar os filhos, ó Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe as famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.